Depois de 15 anos criando nosso filho juntos, meu marido olhou nos meus olhos e disse: Eu sempre tive dúvidas. Está na hora de fazer o teste de DNA. Eu ri, até os resultados chegarem. O médico olhou para mim e disse sério: É melhor você se sentar. Sentei-me na cadeira fria do consultório, o ar-condicionado zumbindo como um mosquito insistente no calor úmido do Rio de Janeiro. As paredes brancas do hospital público em Botafogo, com rachaduras sutis como veias envelhecidas, pareciam fechar-se ao meu redor. O cheiro de desinfetante misturava-se ao suor que escorria pela minha nuca, e lá fora, pela janela embaçada, a chuva torrencial batia nas folhas das palmeiras, transformando as ruas em rios improvisados. Era um típico temporal de verão carioca, daqueles que lavam a cidade, mas deixam o ar mais pesado, carregado de promessas não cumpridas e segredos antigos. O som das sirenes de ambulâncias cortava o ar, misturando-se ao murmúrio de vozes ansiosas na sala de espera, onde famílias aguardavam notícias sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes. Meu nome é Maria Helena, tenho 58 anos agora, mas naquela tarde, eu me sentia como se tivesse voltado aos 20, quando o mundo ainda era um labirinto de segredos que eu tentava enterrar. João, meu marido, estava ao meu lado, as mãos cruzadas no colo, o rosto marcado pelas rugas que o tempo e o trabalho na construção civil haviam esculpido. Ele era um homem simples, nascido nas favelas do Vidigal, com olhos castanhos que sempre me olhavam com uma mistura de amor e desconfiança. Sua camisa de algodão, desbotada pelo sol e pelas lavagens, cheirava a sabão de cocô e ao suor de um dia longo. Pedro, nosso filho, ou assim eu pensava, esperava do lado de fora, jogando no celular, alheio ao furacão que se aproximava. Ele tinha 15 anos, o corpo esguio de quem passava as tardes chutando bola nas ruas de Copacabana, a pele bronzeada brilhando sob o sol carioca. O médico, um homem de meia-idade com óculos grossos e um jaleco amassado, pigarreou antes de continuar. Senhora Maria, os resultados do teste de DNA mostram que o senhor João não é o pai biológico do Pedro. Mas há algo mais, algo em comum. Meu coração parou. Ri nervosamente no início, achando que era uma piada cruel, mas agora o riso secava na garganta como poeira de asfalto quente. Em comum como? Perguntei, a voz tremendo apesar de eu tentar manter a postura ereta, como sempre fizera. Forte, Maria, forte, eu repetia para mim mesma, um mantra aprendido nas noites insones, quando o peso do passado me esmagava como as ondas do mar contra as rochas do arpoador. Ele hesitou, folheando os papéis com dedos que tremiam levemente. O teste revelou uma compatibilidade genética que sugere que Pedro pode ser parente próximo de você, senhora, mas não como filho. Há indícios de uma condição rara, algo que precisamos investigar mais. Recomendo testes adicionais, talvez um exame genético completo. As palavras ecoavam como trovões distantes, e eu senti o chão se abrir sob meus pés. Parente próximo? Não como filho? Meu Deus, o que isso significava? O consultório parecia encolher, o zumbido do ar-condicionado se transformando em um rugido em meus ouvidos, enquanto o cheiro de desinfetante hospitalar se misturava ao aroma de café requentado vindo da cantina. Enquanto o médico explicava detalhes técnicos que mal penetravam minha mente, um flashback me invadiu como uma onda na praia de Copacabana. Eu me via aos 18 anos, no ano de 1985, durante o carnaval. O rio pulsava com samba, os cheiros de acarajé frito e cerveja gelada enchendo o ar. Eu era jovem, cheia de sonhos, trabalhando como costureira em uma pequena loja no centro, costurando fantasias de penas e paetês para as escolas de samba. As ruas estavam lotadas, corpos suados dançando ao ritmo das baterias, as luzes dos postes refletindo nas poças de chuva recente. Eu usava uma saia colorida, o cabelo preso com uma fita vermelha, dançando com amigas na multidão, o gosto de caipirinha doce na boca, o glitter brilhando na pele sob os holofotes improvisados. Mas então, o beco. Um homem desconhecido, embriagado, com hálito de cachaça, me arrastou para trás da Praça da República. Eu lutei, minhas unhas arranhando sua pele, mas o som dos meus gritos se perdia no rugido da multidão e no batuque ensurdecedor dos tambores. Depois, o silêncio. A vergonha, o medo, o segredo que enterrei fundo, como uma semente podre no solo fértil da Guanabara. Dias depois, na penumbra de uma clínica clandestina no subúrbio, uma enfermeira idosa, com mãos calejadas e olhos gentis, me disse que não havia gravidez. Mas o trauma ficou, uma cicatriz invisível que pulsava em cada batida do meu coração. Voltei ao presente com um sobressalto quando João tocou meu braço. Maria, você tá bem? Parece que viu um fantasma.
Seus olhos, aqueles olhos que me conquistaram há 30 anos, agora carregavam uma dor crua, como se ele já soubesse que a verdade nos destruiria. Eu sempre soube que tinha algo errado. Lembra daquela viagem que você fez para São Paulo, logo antes de engravidar? Você voltou diferente. Sua voz era baixa, tensa, como o ronco de um motor de fusca subindo a ladeira do morro Dona Marta. A menção àquela viagem, um pretexto que inventei para visitar uma tia em Minas, mas na verdade um momento de fuga para processar minha dor, me acertou como um soco. João, por favor, não agora, sussurrei, mas ele insistiu. Não, Maria. 15 anos criando esse menino como se fosse meu, e agora isso. Eu mereço a verdade. O diálogo cortava como faca em pão quente, e eu sentia as lágrimas queimando nos vinere. Saímos do hospital sob a chuva, o asfalto fumegando com o vapor do sol que tentava romper as nuvens. Pedro nos esperava no ponto de ônibus, o boné virado para trás, comendo um pastel de queijo comprado na barraca da esquina, o óleo brilhando em seus dedos. E aí, mãe? Pai? Tudo certo? Sua inocência era um punhal no meu peito, e eu forcei um sorriso, o vento úmido bagunçando meu cabelo. Em casa, no nosso apartamento modesto em Copacabana, com vista para o mar agitado, o silêncio reinou naquela noite. O prédio antigo, com azulejos portugueses rachados e o cheiro de feijoada cozinhando no vizinho, parecia um casulo de memórias. A sala era pequena, decorada com fotos emolduradas. Eu e João na praia, Pedro bebê nos ombros do pai durante um desfile de carnaval, todos rindo sob o sol escaldante. João se trancou no quarto, e eu me sentei na varanda, sentindo a brisa salgada do Atlântico bater no rosto. O som das ondas quebrando na praia se misturava ao barulho distante de um rádio tocando bossa nova, enquanto luzes de neon dos bares refletiam no calçadão. Pedro, confuso, veio até mim. Mãe, o que tá acontecendo? Pai tá estranho. Eu o abracei, sentindo o cheiro de suor adolescente misturado ao perfume barato que ele usava. É coisa de adulto, filho. Vai passar. Mas não passou. Naquela madrugada, enquanto a chuva voltava a cair, batendo nas janelas como dedos acusadores, outro flashback me levou de volta. Aos 25 anos, eu conheci João em uma festa junina no bairro da Penha. As fogueiras crepitavam, o ar cheirava quentão e milho assado, e as quadrilhas dançavam sob as bandeirinhas coloridas penduradas entre os postes. Eu usava um vestido xadrez, o cabelo trançado, e ele se aproximou com um copo de cachaça na mão, o sorriso tímido iluminando a noite. Quer dançar, moça? Ele era forte, trabalhador, com mãos calejadas que contavam histórias de luta. Nos casamos rápido, em uma cerimônia simples na igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, com o cheiro de flores de laranjeira enchendo o ar. Eu estava grávida de 3 meses, mas nunca contei a ele sobre o carnaval, sobre o estupro. Achei que o amor curaria tudo. Pedro nasceu prematuro, em um hospital lotado durante uma greve de médicos, sob luzes fluorescentes piscando e o caos de enfermeiras gritando ordens. João o pegou nos braços, lágrimas nos olhos. Nosso menino, Maria. Nosso milagre. Agora, o milagre se desfazia. No dia seguinte, marquei os testes adicionais sozinha, sem contar a João. O hospital era um caos, enfermeiras correndo pelos corredores, o cheiro de éter e café requentado, vozes ecoando em português misturado a sotaques nordestinos. Sentei na sala de espera, folheando uma revista velha, quando uma mulher idosa ao meu lado, com lenço na cabeça e rosário nas mãos, me olhou. Deus sabe o que faz, minha filha. Confie. Suas palavras ecoaram, mas eu duvidava. O que Deus queria com essa confusão? Por que desenterrar meu passado agora? Os dias que se seguiram foram uma névoa. Eu cozinhava para me distrair, preparando pratos que me conectavam às minhas raízes. Feijão tropeiro com torresmo crocante, o cheiro de alho fritando no azeite enchendo a cozinha, enquanto o rádio tocava sambas antigos de Cartola. Mas a tensão com João crescia. Ele passava horas fora, no bar do seu irmão em Madureira, onde o cheiro de cerveja e churrasco se misturava ao som de pagode ao vivo. Quando voltava, seus olhos vermelhos denunciavam noites de cachaça e arrependimento. Maria, eu não sei como continuar assim, ele disse uma noite, a voz rouca, sentado à mesa da cozinha com um prato intocado de muqueca. 15 anos, e agora descubro que Pedro não é meu. João, ele é nosso, rebati, as mãos tremendo enquanto cortava cebolas, o ardor nos olhos disfarçando as lágrimas. Você o criou, o levou para a escola, consertou o joelho ralado dele na praia. Isso é ser pai. Mas ele balançou a cabeça, o peso da dúvida como uma pedra entre nós.
Os resultados vieram uma semana depois, em uma tarde de sol escaldante, quando o rio parecia derreter sob o calor. O médico me chamou para o consultório, o mesmo homem de óculos grossos, agora com uma expressão ainda mais grave. Senhora Maria, os testes confirmam, Pedro não é seu filho biológico também. Há uma incompatibilidade total. Mas há traços genéticos que sugerem que ele é seu sobrinho. Ou algo assim. Precisamos de mais dados da família. Ele mencionou uma anomalia genética, algo que afetava o coração de Pedro e exigia tratamento urgente. Precisamos encontrar parentes biológicos para testes de compatibilidade. Meu mundo girou. Sobrinho? Como? Eu não tinha irmãos. Ou tinha. Outro flashback me acertou como um raio. Aos 10 anos, em uma casa simples no interior de Minas Gerais, onde nasci antes de me mudar para o Rio. O sol queimava a terra vermelha, o ar cheirava a café recém-passado e pão de queijo assando no fogão a lenha. Minha mãe, uma lavadeira dura como o solo seco da seca, me contava histórias sobre uma irmã gêmea que ela dera para adoção logo após o nascimento. Foi melhor assim, Maria. A vida era dura demais para duas bocas. Eu nunca acreditei, achava que era lenda familiar, contada entre risos enquanto descascávamos mandioca na varanda. Mas e se fosse verdade? Corri para casa, o metrô lotado balançando como um barco em mar revolto, cheiros de suor e perfume barato me sufocando. Confrontar João era inevitável. Ele estava na cozinha, preparando um arroz com feijão, o vapor subindo como névoa, o rádio tocando baixo uma música de Zeca Pagodinho. João, precisamos falar. Os testes. Pedro não é nosso. Mas pode ser da família. Ele largou a colher, o rosto pálido. O quê? Como assim, Maria? Você me traiu com quem? Com um parente? A tensão explodiu. Não, eu nunca traí você. Mas há segredos no meu passado, coisas que eu não contei. Contei sobre o estupro, as lágrimas escorrendo enquanto as palavras saíam como veneno acumulado. Contei sobre a clínica clandestina, o medo de estar grávida, a dor de carregar aquele segredo sozinha. João ouviu, os punhos cerrados, as veias no pescoço pulsando. Por que não me disse? Eu teria entendido. Mas sua voz tremia de raiva. E agora? Pedro é o quê? Um estranho? Pedro ouviu tudo da porta, os olhos arregalados, o boné caindo no chão. Mãe, pai, eu não sou de vocês. A cena era cinematográfica, o sol poente entrando pela janela, tingindo o quarto de laranja e vermelho, como sangue derramado. Ele correu para fora, e nós o seguimos pelas ruas de Copacabana, o calçadão lotado de turistas e vendedores de cocô gelado, o cheiro de água salgada misturando-se ao aroma de quibe frito das barracas. A brisa do mar carregava o som de ondas quebrando, mas meu coração quebrava mais alto. Encontramos Pedro na praia, sentado na areia, olhando o horizonte onde o sol mergulhava no oceano, pintando o céu de tons poéticos de púrpura e ouro. Gaivotas piavam ao longe, e o cheiro de sal impregnava o ar. Filho, vem pra casa, eu disse, ajoelhando-me ao seu lado, a areia quente sob os joelhos, grudando na minha pele. Você sempre será nosso, não importa o DNA. Mas ele chorava. Quem sou eu então? Um órfão. Aquela noite, em casa, com o som distante de um samba tocando em uma festa de rua na Lapa, decidimos investigar. Liguei para parentes distantes em Minas, o telefone chiando como rádio antigo, a conexão falhando com a interferência da chuva. Minha tia, velha e rouca, confirmou. Sua mãe teve gêmeas, sim. Deu uma para adoção. A menina se chamou Ana, foi para São Paulo. Virou advogada, casou, teve um filho. Morreu em 2020, atropelada na Avenida Paulista. Ana, minha gêmea. O twist me acertou como uma onda gigante. E se Pedro fosse filho dela? Como? Mais flashbacks. Aos 40 anos, em 2009, durante a crise econômica, com João desempregado e as contas se acumulando, eu doei óvulos anonimamente em uma clínica particular em Botafogo para pagar o aluguel. O prédio era moderno, com ar-condicionado gelado e cheiro de desinfetante caro, diferente do hospital público. Eu assinei papéis sem ler direito, achando que nunca saberia quem usaria meus óvulos. Mas e se Ana, minha gêmea desconhecida, tivesse sido a receptora? Lembrei de um encontro fugaz na clínica, uma mulher que se parecia comigo, com olhos idênticos aos meus, chorando na sala de espera. Eu ignorei, atribuí a coincidência, mas agora... Pesquisei nos arquivos antigos, o computador lento zumbindo na sala escura, a luz azul da tela iluminando meu rosto.
Encontrei o nome, Ana Silva, minha gêmea adotada. Ela morrera há 5 anos, em um acidente de carro em São Paulo. Mas antes, tiveram um filho, Pedro, que fora dado para adoção após sua morte. Os registros da clínica mostravam que Ana engravidara via fertilização in vitro, usando óvulos doados. Meus óvulos. Mas o pai? Um doador anônimo, porque o marido dela era estéril. A reviravolta. Pedro era meu filho biológico, carregado por Ana, minha gêmea. João não era o pai, mas como explicar a compatibilidade genética que o médico mencionara? Corri para a clínica em Ipanema, um prédio de vidro refletindo as palmeiras balançando ao vento, o cheiro de maresia invadindo as narinas. A recepcionista, uma jovem de sotaque carioca e unhas pintadas de vermelho, checou os arquivos digitais. Senhora, há um erro nos registros. Seus óvulos foram usados por Ana, mas o esperma era de um doador que, bem, parece ter laços familiares com você. Talvez um primo distante. O choque maior veio. Ana casara com um homem que era, na verdade, filho ilegítimo do meu pai. Meu pai, que eu mal conheci, tivera um caso antes de casar com minha mãe, gerando um filho que foi adotado e se tornou o marido de Ana. Pedro era neto do meu pai, meu sobrinho neto, mas geneticamente próximo o suficiente para confundir os testes. A anomalia cardíaca, herdada do meu lado da família, um defeito que minha mãe mencionara uma vez, em uma conversa sussurrada enquanto descascávamos batatas na cozinha de Minas. Mas o twist final se aproximava. Naquela noite, sob o luar filtrado pelas cortinas de renda, João confessou, sentado no sofá desgastado, o cheiro de café frio pairando no ar. Maria, eu também tenho um segredo. Eu sou estéril desde jovem, por causa de um acidente na obra. Uma viga caiu, e eu sabia que Pedro não podia ser meu, mas chamava tanto que ignorei. Quando sugere o teste, era para ter certeza, não para te machucar. As traições se acumulavam. Eu gritei, o som abafado pela chuva que voltava a cair. Por que não disse? Todos esses anos, e você me deixou carregar essa culpa sozinha? Ele baixou a cabeça, lágrimas escorrendo. Medo de te perder, Maria. Você é minha vida. A reconciliação não veio de imediato. Pedro, ao saber de tudo, fugiu de novo, para uma festa popular na Lapa, onde os arcos antigos ecoavam com forró e cheiros de churrasco de rua. Corremos atrás, a noite carioca viva com luzes neon, risadas e o som de pandeiros. Encontramos Pedro dançando com estranhos, bêbado de caipirinha, o copo plástico amassado na mão. Eu não pertenço a ninguém, ele gritou, os olhos vermelhos, o rosto molhado pela chuva. No clímax, sob uma chuva repentina, nos arcos da Lapa, com água escorrendo como lágrimas coletivas, eu revelei tudo. Pedro, você é meu. De sangue, de alma. Ana era minha gêmea, e você veio dos meus óvulos. João te criou como pai. Somos família, bagunçada, mas real. Ele me abraçou, o corpo tremendo, o cheiro de álcool e suor misturando-se à maresia. Mas a reviravolta final veio dias depois, quando o médico ligou. Senhora, houve um erro no laboratório. O primeiro teste estava trocado. Pedro é filho biológico de vocês dois. A incompatibilidade era um defeito no equipamento. Mas os testes adicionais revelaram algo. Você tem uma doença genética rara, herdada da sua mãe. Tem pouco tempo. O diagnóstico: câncer, agressivo, com meses de vida. Os meses seguintes foram uma dança entre a vida e a morte. Eu cozinhei mais, como se cada prato, vatapá, bobó de camarão, bolo de fubá, pudesse ancorar minha família. Levei Pedro à praia de Grumari, selvagem e isolada, onde as ondas batiam violentas contra as rochas. Sob o sol poente, com o céu em tons de laranja e púrpura, nos abraçamos, o sal no ar curando feridas. João, mais presente, contava histórias de sua infância no Vidigal, de como subia o morro correndo atrás de pipas. O final impactante. Eu morro em uma cama de hospital, com vista para o Pão de Açúcar ao pôr do sol, a luz dourada refletindo nas janelas. João e Pedro ao meu lado, reconciliados. Eu os amo, sussurro, as lágrimas nos olhos deles misturando-se à minha paz. O segredo? Meu trauma do passado me fez forte, e no fim, a verdade libertou todos. Mas, em uma carta encontrada após minha morte, escrita em papel amarelado, descobri, no fim, que meu pai, o mesmo que gerou o marido de Ana, tentou me encontrar anos atrás. Ele morreu sem saber de Pedro. Quebre o ciclo, meu filho. Ame sem segredos.
Dias após a revelação inicial, eu caminhei sozinha pela praia de Copacabana, os pés descalços afundando na areia úmida, o som das ondas misturando-se às risadas de casais jovens e ao grito dos vendedores de mate gelado. O cheiro de sal e protetor solar enchia o ar, e o sol ardia no céu, refletindo no mar como um espelho partido. Sentei-me perto do posto 6, onde pescadores consertavam redes, o cheiro de peixe fresco misturando-se à maresia. Lá, pensei na minha mãe, em Minas, descascando mandioca na varanda, o cheiro de terra seca e café forte impregnado na memória. Mulher não chora, luta, ela dizia, enquanto o sol queimava a pele. Mas ali, sozinha, eu chorei, as lágrimas se misturando à brisa salgada. Voltei para casa, onde o apartamento parecia menor, as paredes azuis desbotadas carregando o peso das nossas dores. Preparei um jantar farto, arroz, feijão, batata frita crocante e uma galinhada com temperos que aprendi com minha avó. O cheiro de coentro e alho enchia a cozinha, mas Pedro comeu em silêncio, os olhos fixos no prato. Mãe, por que ninguém me contou nada? Ele perguntou, a voz quebrada. Por medo, filho. Medo de te perder. Ele se levantou, jogando o guardanapo na mesa, e saiu para a rua, onde o som de funk ecoava de um carro estacionado. João, tentando apaziguar as coisas, sugeriu uma viagem ao Jardim Botânico, um oásis verde no meio do caos carioca. Caminhamos sob as palmeiras imperiais, o ar fresco cheirando a terra úmida e orquídeas. Pássaros cantavam, e o som de uma cachoeira artificial acalmava os nervos. Maria, vamos superar isso, ele disse, segurando minha mão. Mas eu vi a dúvida em seus olhos, como nuvens antes de uma tempestade. Outra memória veio, nítida como o sol de meio-dia. Aos 30 anos, após anos tentando engravidar sem sucesso, visitei uma benzedeira no subúrbio de Madureira. A casa dela era simples, com paredes de tijolo aparente e cheiro de incenso queimando. Ela jogou búzios na mesa de madeira, os olhos fechados, murmurando preces. Você carrega uma dor antiga, filha, mas um menino virá para curar. Na época, achei que era sobre Pedro, mas agora, com os testes, duvidava de tudo. A investigação sobre Ana levou semanas. Viajei para Minas, sozinha, num ônibus que sacolejava pelas estradas sinuosas, o cheiro de diesel misturando-se ao aroma de mato cortado. Em uma cidadezinha poeirenta, encontrei minha prima, Dona Zélia, em uma casa de taipa com galinhas ciscando no quintal. Ela serviu café em xícaras lascadas, o cheiro doce do bolo de milho enchendo o ar. Ana era sua irmã, Maria. Sua mãe nunca superou ter dado ela. Mas Ana veio te procurar, anos atrás. Você estava no Rio, não quis contato. De volta ao Rio, confrontei João novamente, na varanda, com o som de um saxofone vindo de um bar na esquina. Você sabia de algo, João? Sobre Ana? Sobre Pedro? Ele negou, mas seus olhos desviaram, como sempre faziam quando mentia. Eu só queria proteger você, ele murmurou, o cheiro de cigarro no hálito. A clínica em Ipanema revelou mais. O doador de esperma, o tal primo distante, era na verdade o meio-irmão que meu pai tivera com uma amante. Ele crescerá em São Paulo, sem saber de mim, e casara com Ana. O ciclo de segredos familiares era como as raízes de uma árvore centenária, emaranhadas e impossíveis de desfazer. No hospital, durante o tratamento de Pedro, eu passava horas ao seu lado, o bip das máquinas marcando o tempo. Ele me contava seus sonhos, ser jogador de futebol, viajar para Salvador, ver o Pelourinho. Mãe, eu te amo, mesmo com essa bagunça toda, ele disse uma noite, segurando minha mão. Eu chorei, o cheiro de desinfetante misturando-se ao perfume de jasmim que trouxe para o quarto. O carnaval chegou, e apesar de tudo, levamos Pedro para ver o desfile na Sapucaí. As cores explodiam, fantasias de plumas verdes e douradas, tambores retumbando, o cheiro de suor e glitter no ar. Dançamos juntos, uma família frágil, mas unida. João me puxou para um canto, sob as luzes piscantes. Maria, eu errei. Mas quero consertar. Nos beijamos, o primeiro beijo verdadeiro em meses, com gosto de caipirinha e sal. Meu diagnóstico veio como um trovão. O câncer, herdado da minha mãe, estava avançado. Nos últimos dias, no hospital, escrevi a carta, minha mão tremendo no papel. Contei tudo, o trauma, Ana, meu pai. Quebre o ciclo, Pedro. Ame sem segredos. Quando morri, o sol se punha sobre o rio, a cidade viva lá fora, com cheiros de feijoada e sons de samba. João e Pedro, de mãos dadas, prometeram seguir em frente. Minha força, forjada na dor, os guiaria.